E eu ficava assim, ô Deus, ô mãe, vem aqui me ver, mãe. Ô, alguém entra aqui nesse quarto, pelo amor de Deus, não tô aguentando pra me tirar dessa situação. Ninguém entrou. Fiquei a madrugada toda naquele fogo, naquele poder. Fala em inglês. Não conseguia mais falar. Meu, foi Não tomado. conseguia. Fui tomado mesmo. E aí de manhã, essa é a parte mais engraçada da história. De manhã, eu subi as escadas, aí dei uma relaxada, eu perguntei, falei, irmã, que é mais crente do que há mais tempo, eu tô sentindo um fogo aqui, um negócio aqui. Você sente isso também? Ela, nunca senti. Eu falei, puxa vida. Porque é diferente o dom de línguas com batismo de fogo, né? Sim. Eu, poxa vida. Será que é demônio? Eu falei, o que eu faço? Perguntar pros pastores. Na época não tinha zap, pô. Como é que eu vou perguntar? Nossa. Aí os pastores mandaram as irmãs da igreja orar em mim, porque o acontecimento é grande, né? Pô, pegou o Diego, o cara mais doido. Filho da Hilda, pegou o Diego. Vamos lá pedir pras irmãs lá orar por ele. Quando as irmãs vinham orar por mim, elas começaram a cair. Por causa do nível da glória. Eu não sei. Pra mim, o que eu pensei? Tô tão endemoniado, cara. Que nem as irmãs tá aguentando. Só que eu não sabia que era o poder de Deus, né? Eu falei, rapaz... Aí depois eu fui entender. E logo 2 semanas depois apareceu no YouTube um vídeo do T.B. Joshua e do Benny Hinn. Nossa. Só que eu não acreditei. Eu falei, não, isso é demais. É de Deus, não, isso não é pra mim, não. Só que eu já não entendi, só que eu não tinha entendido que Deus já estava falando. A sua área de atuação é profética e é na dimensão do poder. Depois de 5, 6 anos que eu fui realmente entender. Aí eu fui pra teologia, né? Você fica apaixonado, você quer Deus, então você vai de todas as formas. Fui estudar teologia e fiz um monte de curso. Só que o fogo foi... Meu Deus. Porque pra viver milagre, o irmão ministra milagre, a nossa mente tem que estar livre. Porque se tiver alguma coisinha na nossa mente, a gente já vai olhar um mover e falar, não sei não. E a gente já impede muita coisa. Então Deus usa muitas pessoas na inocência delas para fazer coisas extraordinárias que não usa os grandões. Cada mente. É a chave. A mente já quer pré-determinar como é que Deus vai fazer. E aí Deus não faz. É como um rio, A primeira chave foi liberada aí. É como um rio. Ele sopra e você só se joga nele. Então, quanto mais estrutura... Eu não digo você não conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Sim. Quanto mais estruturas lógicas, humanas você tem dentro da sua cabeça, se isso não for destruído por uma revelação e por uma experiência com Deus, você não consegue acessar. Entra no que Paulo disse, né, para a igreja de Coríntios, né? Ainda bem que eu não fui ter convosco com sabedoria de palavra humana, mas no poder do Espírito Santo. Né? E ele tinha, né? Sabedoria, filosofia, ele conhecia tudo. Só que quando ele viu que a igreja recebeu o poder de Deus, os dons, ele não atrapalhou, né? Não, se ele vem e engessa eles com conhecimento, matava eles. Então ele falou, não, eu fui com vocês com poder. Estruturou eles no poder de Deus. Né? Sim, e é interessante porque Paulo ele fala, né? Não proibais de falar em línguas. O que a gente mais vê hoje? Os que batem nessa doutrina? Quer proibir falar em línguas. Porque sabe que falar em línguas ativa. Ativa. E aí você perde o controle, né? Das pessoas, né? Lógico, se você ativar o espírito, né? Que é um dos dons que vai aflorar na sua vida, é o discernimento. Você vai ter um mestre dentro de você. Que João fala, né? A unção que está em vós não é mentirosa, é verdadeira, ela vem do santo e ela vos ensinará todas as coisas. Essa é a unção do mestre, dentro de você, te guiando para o caminho da verdade. É onde você ouve um menino e se sente. Fala assim, ainda que eu não conheça, mas você sente. É de Deus. Aí você ouve outro e fala assim, não tá batendo então, não é de Deus. Essa unção que eles não querem que as pessoas ensinem. Sim. Entendeu? Forte. Porque eles ministram o que eles querem do coração deles e não é do Senhor. Então se a pessoa não tem esse discernimento, esse mestre testificando que é dele, a pessoa vai ficar sempre ali naquela coisa. Então, ou seja, você tem que ser carnal, você não pode ser espiritual. Não. Se você for espiritual, você perde o controle, né? Você sai do controle. Lógico. Então, você vê que essa luta é para as pessoas não serem espiritual, né? Daí que, como um dos dons, né, das vocações que o Senhor nos deu, para ensinar sobre falar em línguas também. No meu canal tem essas 3 vertentes, né? A gente fala muito do profético, falar em línguas, e da intimidade com o Pai. E o tanto que eu já apanhei, não tenho noção. Por ensinar. Só que aí, como eu fiz teologia, eu consigo mostrar para eles, vocês estão incoerentes. Vocês estão sendo desonestos intelectualmente.
Sim. Porque se manifesta em Atos 2, Atos 6, Atos 10 e Atos 19. Pega a cronologia. São mais ou menos 20 anos, quase 30 anos. E os eventos são o mesmo. E eles atribuem o evento ao batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei, então, tá vendo? Não foi só em Atos. Em Atos 2 era língua estranha. Só que vocês estão falando que é língua falada, porque é mais fácil vocês montar sua teologia e falar, não. Mas não, se você parar para ver o texto, é só fazer uma questão lógica, irmão. Tinha 120 pessoas. Tinha mais de 14 nações. E cada uma das pessoas das nações ouviu falar na sua língua. Ouvia falar. Ouvia falar. É diferente de... Eles falavam cada um. É diferente. Você entendeu? Se fosse para eles ouvir as grandezas de Deus, teria que separar. Entendeu? Ó, esses aqui estão falando aqui, fala aqui. Esses aqui estão falando grego, fala aqui. Esses aqui estão falando latim, fala aqui. Esses aqui estão falando aramaico, fala aqui. Esses aqui estão falando egípcio, fala aqui. Esses aqui estão falando etíope, fala aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um fuzuê danado, falando em língua, e cada um começou a ouvir. Falando, ele tá falando em grego? Peraí, eu tô falando em aramaico? Ele tá falando em latim? Sim. Essa é a verdade. Você pode ler o texto, não tem como forçar. Aí você vê depois, quando essa é a parte mais incrível dessa doutrina. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio é romano, Cornélio fala latim. Pedro é hebreu, ele fala aramaico. E um pouco, provavelmente aramaico e hebraico. A língua ali ele usa o aramaico, que era mais comum. Ele prega para Cornélio porque o anjo, aparece toda aquela situação. Quando ele prega, cai o poder de Deus. Eles ouvem o quê? Os que estavam com ele também estavam em Atos 2. Sim. O que eles ouvem? Línguas. Eles falam, peraí, isso foi o que aconteceu conosco em Atos 2. Alguns anos atrás aconteceu isso com a gente. Então Deus não está rejeitando eles. A gente que está rejeitando. Mas se Deus está dando para eles o dom que deu para nós, então Deus está aceitando. Então, logicamente, significa que aquele dom que se manifestou em Atos 2, manifestou em Cornélio e era a língua estranha. Por quê? Qual era o porquê que Cornélio... Por que Deus ia dar uma linguagem ali para ele de outra coisa? Entendeu? Porque o Cornélio poderia falar e entender o aramaico, mas a língua dele nativa era latim, que ele era romano. Os que estavam com ele, a família dele era romana, latim também. Entendeu? Se fosse, ele tá falando hebraico. Não tá falando hebraico. Então por que ele vai falar em língua se não é um sinal do batismo? Não teria que falar em línguas. Eles falaram em línguas estranhas. Aí você vê lá em Atos 19, lá em Éfeso, Paulo colocando a mão e o povo falando em línguas. Agora, por que se Paulo já conhece, por que eles vão falar em línguas também ali? É um sinal, é uma evidência. Sim. Aí não adianta. Quando a gente começa a ensinar isso aqui, sabe o que fazem? Mas eu não creio assim. Exatamente. Já ouviu isso? Já fui muito atacado pelas línguas estranhas.